Léo Figueiredo, vamos falar desse Cruzeiro e Atlético Paranaense. Eu queria a sua análise do jogo de ontem, você que esteve conosco nos comentários na Jornada Esportiva, Leozão. Então, Cirilo, vamos lá. Primeiro que o Cruzeiro foi melhor que o Furacão. O Cruzeiro poderia ter vencido o jogo, o Cruzeiro deveria ter vencido o jogo. É o famoso não deixe para fazer amanhã o que você pode fazer hoje. O Cruzeiro poderia ter resolvido de vez a sua vida ontem contra essa história de rebaixamento. Mas o Cruzeiro acabou mostrando o que a gente viu o campeonato inteiro, Cirilo. E isso, infelizmente, não tem solução neste momento, né? O Cruzeiro criou, mas o Cruzeiro perdeu os gols. O Cruzeiro cruzou muitas bolas na área do Furacão. O Furacão tinha 3 zagueiros e facilitava as boas saídas e defesas do Bento. O Bento foi o melhor em campo. O Matheus Pereira foi o herói, mas o Bento, goleiro do Furacão, pegou muito ontem. Então o Cruzeiro criou bastante. Só que, mais uma vez, não conseguiu fazer os gols que precisava. O Matheus Pereira acabou sendo decisivo. Vou deixar até para daqui a pouco para a gente falar sobre o Matheus, que eu quero focar mais nesse jogador. Mas eu gostei do comportamento do time, Cirilo. Eu não sou sommelier de torcida, mas eu gostei do comportamento da torcida. A torcida do Cruzeiro reconheceu o final do jogo, por mais que o time não ganhou, que eles deixaram tudo ali em campo, que as falhas aconteceram por falta de qualidade mesmo. E o Paulo Autuori, na entrevista coletiva, deixou bem claro que não tem muito o que fazer, cara. O Cruzeiro cruzava muita bola na área do Atlético Paranaense. Você estava do meu lado. Falei, por mais que não seja brilhante, tem que pôr o papagaio aí, porque se você ficar cruzando bola, tem que ter um centroavante. O Cruzeiro põe um centroavante, eu tenho vontade de tirar o centroavante. Porque não faz nada. Porque não faz absolutamente nada. Então, assim, agora é depender. O Bruno Rodrigues, que eu acho uma verdadeira palhaçada, tá? Irem xingar a família do Bruno, reclamar. O Bruno Rodrigues bateu mal o pênalti. Não é pênalti para bater daquele jeito. Na minha opinião, pênalti decisivo, é pênalti forte, como ele já bateu outras vezes. Mas pênalti também é o famoso só erra quem bate. É mérito do Bento também. O Bruno Rodrigues é o melhor jogador do Cruzeiro. Se o Cruzeiro não está rebaixado hoje, é muito pelos gols que ele fez. Então não tem nada de cobrar muito o Bruno pela perda do pênalti. Acho que tem que ser cobrado dele o estilo que ele bateu e ver se não tem outro para bater. Porque o Bruno Rodrigues não passa muita confiança para mim ao bater pênalti. Ponto. E o Matheus Pereira, que eu vou permitir ao Simões falar sobre o jogo, depois quero falar sobre o Matheus, que o Cruzeiro ontem poderia ter feito a vitória, Cirilo. Ficou bem claro. Mas parou mais uma vez na falta de qualidade do ataque. Foram 26 finalizações contra um Atlético Paranaense que ontem não jogou bem, não estava tão interessado, mas com o Cruzeiro que peca nas falhas individuais. Vou rolar uma bola macia para vocês aqui. Por falar em falhas individuais, o Fernando Henrique entra para dar o passe e saiu o gol do Atlético Paranaense. Eu acho que tá explicado porque ele não jogava, né? Ô Alexandre Simões, eu queria sua visão do jogo também. Você também esteve conosco ontem no Mineirão. Um Cruzeiro que finalizou 26 vezes contra 6 do Atlético Paranaense. Chutou 9 vezes no gol contra 3 do adversário, que teve mais posse de bola, teve mais chances criadas, né? Criou em números suficientes para vencer. Não venceu por quê, Simões? Cirilo, não venceu por tudo o que aconteceu durante o campeonato, né? O jogo do Atlético do Paraná ontem foi só uma repetição de tudo que o Cruzeiro viveu aí em pelo menos 12, 13 partidas desse Brasileirão. É superior ao adversário, cria bastante, tem um volume de jogo suficiente para poder vencer, cria chances suficientes para poder vencer e não consegue ter qualidade ou tranquilidade ou concentração no momento da finalização, tá? Eu acho que, assim, o Cruzeiro tem um ponto importante, que é a qualidade do seu trio ofensivo, né? O Arthur Gomes é bom jogador, o Bruno Rodrigues é bom jogador. Essa questão do Bruno Rodrigues eu nem vou falar muito, porque você vai se recordar que eu falei ontem aqui com você e o Ale foi no ar, né? O futebol precisa tomar atitudes em relação à violência, ao crime, à irracionalidade. No clássico na Arena MRV foi a família do Arana e de alguns jogadores. Ontem foi a do Bruno Rodrigues. Sem contar bombas que estouram em estádio, cerveja que é jogada, quer dizer... Ontem não podia bandeira, mas podia bomba, pelo visto. Sinalizador tinha também. O futebol vai perder comercialmente, abrindo espaço para esse tipo de situação. Isso é crime, isso é cadeia, polícia. Tá? Agora, o que acontece no Cruzeiro... Eu vejo que o Cruzeiro foi prejudicado no lance do pênalti. O Fernandinho invade muito, tá?
E tem uma questão também que me incomoda, que é o seguinte, de interpretação. Quem sabe se o puxão de camisa que o Wesley recebeu em Goiânia influenciou na jogada dele ou não? É só ele. Ninguém tem o poder de decidir. Quem sabe se o carrinho do Fernandinho influenciou ou não na finalização do Marlon? É só o Marlon. Você sabe se influenciou, Léo? Eu não sei, mas pra mim influenciou. O puxão de camisa do Wesley atrapalhou ele ou não atrapalhou? Você consegue cravar que não atrapalhou? Porque sem ser o Wesley? Se o Marlon chega inteiro pra bater na bola ali, sem ter o Fernandinho dando o carrinho, ele podia bater cruzado. Ele tentou bater no alto e acabou isolando, porque o Fernandinho tava fechando ali. Né? E eu fico invocado com o VAR, Simões, porque o VAR tá ali pra isso, sabe? Mas só pra isso. O Maref até falou que o posicionamento do Voaden não era o melhor. O Voaden estava num posicionamento ali de cobranças de pênaltis alternados, né? De decisão por pênaltis. Mas, pô, o árbitro tá ali olhando um monte de coisa. O VAR tá ali, pode parar. Todo pênalti, como todo lance de gol, todo lance é revisado. E ele invadiu muito, né? A invasão é muito escandalosa. Na hora que o Bruno Rodrigues vai bater pra bola, o Fernandinho já tá dentro da meia-lua. Então, já tá quase na linha da área. É fácil de ser revisado. Isso é que me deixa invocado, porque o VAR tá ali pra isso. Exatamente para esses momentos difíceis, ele chegar e falar, opa, peraí. E é bom deixar claro, se tivesse uma invasão dupla, tinha que voltar do mesmo jeito. Não faz diferença. Tinha que voltar do mesmo jeito. Então, é isso. O que o Cruzeiro precisa nesse jogo do Botafogo, tá? É tentar montar um esquema para poder ajudar esse trio ofensivo dele. Eu acho que o Japa foi bem, o primeiro jogo como titular, né? Eu acho até que o Japa está mais pronto que o Ian Lucas, não sei o que vocês... Mas eu acho que o Japa tem mais, não é nem qualidade, mas está mais pronto, mais maturidade, né? Está mais maduro que o Ian Lucas, que às vezes corre demais, né? Parece, fica meio perdido em campo. O Cruzeiro consiga se montar para esse jogo diante do Botafogo, até porque na entrevista coletiva o Paulo Autuori deixou claro, né? A questão física vai pesar demais, porque o Cruzeiro vem de uma sequência de uma maratona de jogos. Isso que eu ia falar agora. O Autuori disse o seguinte, hein? Abre aspas para ele. Vamos recuperar os jogadores e temos que ser assertivos. Se repetirmos a equipe, não teremos a densidade que tivemos, de manter a intensidade o máximo possível. Hoje tivemos por 99 minutos, a mim surpreende por não ter tido recuperação. Isso faz entender o quão forte emocional numa situação difícil nós estamos, fecha aspas para o Paulo Autuori. Deu a senha que vai mexer no time para o fim de semana. Um dos caras que teve uma intensidade surpreendente foi o Matheus Pereira. Matheus Pereira, no jogo de ontem, jogou com muito mais liberdade, chamou muito mais a responsabilidade, e aí eu tenho dúvida se foi algo orientado pela comissão técnica, disse isso na jornada esportiva, ou se partiu do próprio atleta, entendendo a necessidade que o jogo tinha dele. É importante dizer que o Cruzeiro botou o Nicão no segundo tempo para ser o cara do lado direito, e aí o Matheus Pereira ganhou um pouco mais de liberdade. Já que você quer falar do Matheus Pereira, Léo Figueiredo, acho que ontem foi um indício para mim de como o Matheus Pereira pode ser mais útil ao Cruzeiro. Ser esse cara que jogue mais solto, com a qualidade para criar, para chegar, para finalizar e estar mais próximo do gol também, e não ser o meia-direita burocrático ficar lá pisando na linha lateral. Ô, Cirilo, torcedor às vezes fica invocado com comparações, mas não tem jeito, né? Qual que é a melhor posição do Hulk no Atlético? Aquele que quiser jogar. Aquele que quiser. Qual que é a melhor do Arrascaeta no Flamengo? Também. Aquele que quiser. Os grandes jogadores... Eles sabem se encontrar ali dentro do campo. Ó, eu só vou falar antes que o pessoal... Você não tá nem comparando o Matheus Pereira, nem com o Hulk, nem com o Arrascaeta. Não. Tá dando só exemplo. Tô falando que porque senão daqui a pouquinho eles começam a falar, o Léo tá comparando o Matheus Pereira com o Arrascaeta. Eu tô dizendo que o jogador que é mais importante pro time, você precisa potencializar. O Bruno Rodrigues é o cara mais decisivo do Cruzeiro. Mas tecnicamente é inegável o tanto que o Matheus Pereira é um jogador diferenciado, né? O que o Cruzeiro deve fazer? O que o Cruzeiro já deveria estar fazendo? Eu não sei se o Cruzeiro está e se às vezes lá dentro de campo o jogador não se encontra. Eu não sei se ontem partiu dele ou da comissão técnica de trazer o Matheus Pereira mais pelo meio, de chamar mais o jogo. Eu acho que partiu mais dele, viu, Cirilo? Eu acho que ele que sentiu que ele tinha que pegar a bola debaixo do braço ali e coordenar as ações ofensivas. E o Matheus Pereira fez ontem o que eu tô esperando, Matheus Pereira, você fazer desde o dia que você desembarcou aqui. Ser decisivo. O pênalti ele sofreu. Eu não vou dizer que ele deveria ter batido, porque o Bruno é o batedor. Mas assim, ele precisa assumir, e acho que é uma característica dele. Ele é um cara muito do bem, ele é um cara muito coletivo, ele não é fominha, ele tenta achar os companheiros mesmo, você vê as declarações, um cara muito cabeça no lugar, mas ele precisa assumir.
sabe? Ele precisa assumir a bronca. Ele é, teoricamente, pode não usar caminho, ele é o 10 do time. Então o Matheus Pereira precisa fazer o que fez ontem. Eu meti uma bola pro cara, não fez. Eu meti uma bola pro... Amigão, dá a bola em mim aqui que eu vou pegar e vou fazer o gol. É isso, porque ele tem qualidade para tal. Então eu espero que nesses últimos 2 jogos a gente veja mais Matheus Pereira, como a gente viu ontem, assumindo o protagonismo que ele tem capacidade de ter. Um protagonismo que, se você tirar o Bruno Rodrigues no ataque do Cruzeiro, ninguém tem. Uma estatística que chama a atenção do Matheus Pereira no jogo de ontem, normalmente quem fica mais com a bola no pé é defensor, né? Quem tem mais ação com a bola no pé é defensor. Então, normalmente lateral, zagueiro, a bola passa mais por ele. Tirando os defensores do Cruzeiro, me parece que o William foi o cara que mais teve ações com a bola, que foi 80 ações com a bola no jogo. O Matheus Pereira teve 78. Pensando nos jogadores de meio e ataque do Cruzeiro, quem teve mais ações com a bola depois do Matheus Pereira, que teve 78, foi o Arthur Gomes, que teve 41. Pra você ter uma ideia quase o dobro, o quanto chamou o jogo o Matheus Pereira. Sim, chamou. Não, chamou, jogou bem. Jogou bem. Jogou muito bem o Matheus Pereira. Ajudou muito na marcação, voltou a botar uma bola. Sim. Não, e é interessante que a impressão que passa, né, cada vez mais, é de que o problema era físico. Ele entrou muito bem contra o Fortaleza, né? Durante o jogo. Ele entrou durante o jogo, mas entrou muito bem contra o Fortaleza. Contra o Goiás, ele jogou bem. Jogou. Não, ele botou o Bruno Rodrigues, ele botou os caras na cara do gol. Botou o Wesley antes, né, numa tabela com o Bruno Rodrigues, pôs o Wesley na cara do gol. E depois pôs o Bruno Rodrigues num lance. Até teve um gol desse no campeonato. Agora, quem que fez um gol igualzinho do Bruno Rodrigues errou? Teve na rodada agora. Depois eu vou procurar aqui. Um lance igualzinho que o Bruno Rodrigues errou contra o Goiás. Teve um gol nessa rodada agora. Não foi o gol do Goiás, não? Contra o Grêmio? O cara partiu do meio campo, o Morelli? Acho que foi. Isso. Ele chegou e bateu lá na saída do goleiro do Grêmio. Então, quer dizer, o crescimento do Matheus Pereira é inegável. O que precisa ver é essa questão física, né? Ele é um jogador que não fez a pré-temporada, que chegou e se lesionou no segundo jogo. Lesão séria. Sim, mas de toda forma, eu acho que assim, o Cruzeiro pode se salvar dessa situação apostando nesse trio. O Matheus, o Bruno e o Arthur Gomes, eles têm um nível superior ao restante da equipe, por mais que tenha ainda o Lucas Silva, o Marlon, mas eu acho que o trio ofensivo hoje, embora o Cruzeiro tenha o pior ataque do campeonato, tecnicamente é o que tem de melhor. E eu quero que o Matheus Pereira bata as faltas, Cirilo. Sim. Porque eu acompanhei um pouco, né? Não vou falar que era o as de acompanhar o Matheus quando estava na Premier League, mas me recordo dele jogando no West Bromwich. Se você pegar os lances, vai pro YouTube ver os lances. Ele é batedor de falta, tem uns gols de falta. Aí o Cruzeiro vai pôr lá nada contra o Machado, que fez gol contra o Vasco, mas tecnicamente é inegável que o Matheus Pereira tem mais qualidade. Tem que pegar e bater as faltas também. Os cruzamentos para a área, os escanteios, a falta direta. Tem que assumir o protagonismo, cara. O Cruzeiro trouxe você para resolver. Tá conseguindo resolver na reta final? Ótimo. Então resolva. Assuma a bronca e resolva. O Paulo Afonso, que tá participando aqui no YouTube, até pedi a turma para mandar pergunta pra gente. Ele tá perguntando se o Cruzeiro empatar os 2 jogos restantes, se há perigo de rebaixamento. Não, porque o Bahia não vai chegar, né? O Bahia não chegaria, o Bahia né? pode chegar. Pode chegar, mas... O Cruzeiro tem 45, o Bahia 41. Se o Cruzeiro empatar os 2, ele vai a 47 com 11 vitórias. O Bahia pode chegar a 47 com 13 vitórias, né? Isso. Mas é bastante improvável que isso aconteça. O Bahia teria que vencer os 2, o Vasco vencer o Vasco para chegar... O Vasco teria que vencer os dois também. Para chegar a 48, porque senão ele chega a 46. O Santos vencer um e empatar o outro. Não, Cirilo, e por mais que improvável. A rivalidade, né, o torcedor na verdade, o Santos teria que vencer os 2 também, porque ele iria a 46 com uma vitória. Se ele fosse a 47 com mais um empate, o saldo dele é muito pior que o do Cruzeiro. Não, mas ele teria 12 vitórias e o Cruzeiro tem 11. Verdade. Mas não vai acontecer, não. A rivalidade, você perguntar pro torcedor do Atlético, ele vai falar, contra o Bahia, tinha que deixar prejudicar o Cruzeiro e tal. O Galo vai chegar no jogo contra o Bahia, ou decidindo o campeonato, ou decidindo um vice-campeonato, uma terceira colocação. O Atlético não vai tirar o pé contra o Bahia, não, porque vale dinheiro pro Galo. Não é dinheiro. Eu acho que o mais importante é que dificilmente o Galo vai estar no G4 sem o resultado do Bahia. Pois é. Esse foi o Rádio Esportes Debate.